Sejam todos bem-vindos à nossa igreja virtual, a Igreja do Montese pelo Zoom. Hoje é o nosso último culto pelo Zoom. Quarta-feira estaremos retornando para a nossa igreja, né? Graças a Deus. Somos muito gratos ao Senhor por todo esse período que estivemos aqui como igreja, né? Como irmãos, pela presença dos nossos amigos que estão nos visitando essa noite. Sejam muito bem-vindos. E nós vamos fazer uma oração para a gente poder começar essa noite, tá bom? Oremos. Santo Deus, nós te agradecemos por mais um início de semana, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, por ter estado conosco em todos esses cultos e reuniões pelo Zoom até aqui, por ter nos mantido de pé, firmes, e te agradecemos, Senhor, por todas as providências. Que o Senhor nos dê uma semana de paz, que o Senhor abençoe os nossos irmãos que estão nos visitando nessa noite aqui pelo Zoom, nossa irmã Aline que irá repartir o pão da vida conosco, e que o Senhor também possa receber o louvor e a adoração que será entoado ao Senhor nesse instante. Recebe, Senhor, com todo amor e carinho, e que o Senhor possa estar conosco, presente aqui nesse momento. Te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar, né, geralmente aos domingos, nós louvamos ao Senhor com os hinos do CD Jovem. E hoje eu trouxe aqui para vocês dois hinos muito importantes, né, para a nossa trajetória aqui nessa terra. E esse hino, Não Tardará, ele vem mostrar a esperança que nós temos, né, de que Jesus, ele breve virá para nos buscar. Ele não tarda, sua promessa, né, e nós estamos ansiosos aguardando por esse momento desse reencontro tão importante.
amém. Louvado seja o nosso Deus, porque Jesus ele não tarda em vir nos buscar. E enquanto ele não chega, né, nós vamos fazendo aqui da nossa vida, né, da presença de Jesus, um treino de como será quando estaremos no céu com ele, né, com a nossa família, fazendo do nosso lar, da nossa convivência, um pouquinho do que seria o céu aqui, se ele fosse nesse lugar onde nós moramos, né? E nós vamos cantar aqui, o céu é Jesus, porque Jesus, onde ele está, ele representa o céu na nossa vida. Sentir a glória dele é viver tão perto de Jesus que a vida da gente começa a ter um significado diferente. E a gente começa a descobrir que nós podemos ter um pouquinho do céu aqui na terra. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo o nosso lindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar, se eu procurar viver como meu Jesus viveu, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que nesse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo não se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus.
Amém. Pensando nisso, né, com esse sentimento de que o céu é Jesus, onde ele está, é um pouquinho do céu também, nós vamos rever o testemunho do Provar e Vede de ontem, né? Geralmente aos domingos nós revemos esses testemunhos tão maravilhosos, para que a nossa fé possa ser fortalecida, né? E também que Deus possa mostrar a sua fidelidade para com cada um de nós. Provai e vede. História de hoje: baterias carregadas. Arnaldo, eu queria ver contigo a possibilidade de tu me ceder o sábado. Eu me tornei adventista e tu sabe que a gente guarda o sábado. Olha, Irivan, não tem como te liberar no sábado. Sábado é o dia que nós mais temos pessoas aqui para atender. Já acabou esse negócio de Antigo Testamento, de sábado. Ninguém usa mais isso, Irivan. Arnaldo, tu sabe que eu tenho 6 anos e meio contigo aqui e eu nunca tirei férias. Existe a possibilidade da gente trocar esse tempo de férias pelas horas do sábado. Por que a gente não faz um acordo aqui e tu não me cede isso? Os dias se passaram e nada havia sido decidido, até que meu patrão me chamou para conversar. Irivan, quero falar com você agora. Aqui está um acordo sobre as suas férias. Quero que você leia e assine. Mas também tem uma coisa, Irivan. Quando eu precisar de você no sábado, você vai ter que vir. E eu não lhe devo mais nada das tuas férias. Não, patrão. Mas não foi esse o nosso acordo. As férias nós trocaríamos pela liberdade do sábado. Se não tem como para você, já pensando nisso, tá aqui a sua carta de demissão. Pode assinar. Mas só R$500? 6 anos e meio, patrão. Você acabou de assinar um documento abrindo mão das suas férias. Eu não lhe devo mais nada. O que posso fazer é os R$500 mais um Fusca. Eu aceitei tudo aquilo, confiando plenamente que Deus haveria de me socorrer. Com o dinheiro recebido, eu paguei algumas contas que devia, fiz uma compra de supermercado e procurei diminuir os problemas que estávamos passando. Eu, minha esposa Ana, que estava grávida, e meus 2 filhos. Eu precisava de um capital para investir no meu próprio negócio. Foi aí que eu dei uma boa arrumada no Fusca e o vendi. Com o dinheiro, eu montei uma pequena lojinha em sociedade com minha tia e iniciei a empresa com 17 baterias. No primeiro mês, não vendi quase nada e eu passava dias e dias sem saber o que fazer. Mas o negócio foi se firmando a ponto de aumentarmos a loja e conseguirmos um capital. Nessa época, o imóvel que nós alugávamos foi colocado à venda pelo proprietário. E por ser seu inquilino, tivemos a preferência para comprá-lo. O ponto era muito bom para o nosso ramo de negócio. E eu não podia perder aquela oportunidade. Depois de juntar o que tínhamos em caixa, um empréstimo bancário, mais 2 empréstimos com parentes e a venda de um carro, ainda nos faltavam R$3.000. Não havia onde conseguir mais dinheiro. Naquele momento, um cliente entrou na loja e parecia estar muito interessado em comprar baterias para revender em sua cidade. Eu o atendi muito bem, como sempre fiz com meus clientes. A conversa avançou no sentido de ele levar uma boa quantidade de baterias e ainda me pagaria à vista. Quando somamos o valor total da compra, deu exatamente R$3.000. Assim que o cliente pagou e foi buscar o carro para levar as baterias, eu me ajoelhei e agradeci ao meu Deus por aquele milagre. Hoje, depois de muitos anos, a Castanhal Bateria é a principal casa de baterias da região. Depois de o adorarmos com nossos dízimos e ofertas e ainda ajudarmos na construção de uma igreja, nós investimos no negócio com sabedoria e sob a orientação divina. Durante toda a minha vida, eu pude ver a mão de Deus guiando meus passos. Nos momentos difíceis, nos quais eu não via nenhuma saída, milagres aconteciam à minha frente.
Por isso, eu tenho sido muito abençoado. Louvado seja o Senhor. Provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Amém. Não será ainda hoje que nós teremos os diáconos e as diaconisas recolhendo os dízimos e as ofertas, mas quarta-feira nós teremos, né? Ainda continuamos pelos meios normais, né? Dessa pandemia, através do aplicativo, através da conta da nossa igreja e também daqueles que vão até a Natália ou a Gislene para devolver seus dízimos e ofertas. Mas quarta-feira nós estaremos lá na igreja e aí as salvas estarão lá à disposição, né? Agradecemos mais uma vez a presença de todos, chamar aqui o Roberto, né, para dar as boas-vindas à nossa pregadora de hoje, né, e fazer a oração inicial também. Roberto? Olá, boa noite. Boa noite, Aline. Seja bem-vinda aqui na nossa igreja mais uma vez. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos os irmãos, viu? É um prazer para mim, uma alegria muito grande. E uma responsabilidade também, né? É verdade, sempre é, né? A gente te conheceu no domingo passado, um testemunho que a Cesiane colocou aqui. Foi ela que empregou domingo passado. Ela colocou seu testemunho aqui, você falando, a gente te conheceu aqui pelo vídeo. Eu até perguntei se era a mesma Aline que estava escalada. Ela disse, é ela mesma. Então, agora a gente se conhece não apenas pelo vídeo gravado, né? Apesar de virtualmente, mas ao vivo aqui. Seja muito bem-vindo aqui na nossa igreja. Que Deus possa te abençoar. E a cada um dos que estão aqui, né? Cada um dos que vieram à nossa igreja, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E hoje, só fazendo um anúncio, o que a Carlinha já falou, hoje infelizmente, o nosso último culto virtual, né? Infelizmente, porque vai deixar uma certa saudade também desses cultos, a gente ter pregadores de fora, né? A gente teve uma pregadora do Chile, teve de Minas Gerais, né? Duas, né? Que é a Aline e a Cesiane, teve ontem a do Rio de Janeiro, que foi a Renata, né? Teve pregador lá do Pará. Então, assim, a gente teve essas comodidades, né? Por conta apesar da distância, a gente tinha a tecnologia ao nosso favor. Mas também, felizmente, estaremos finalizando esse ciclo de pregações virtuais, porque, graças a Deus, vamos abrir de novo a igreja, né? A partir de quarta-feira, agora dia 22, nossa igreja será aberta, né? Com algumas recomendações ainda do governo, mas, pela graça de Deus, estaremos lá. E para reinauguração de nossa igreja, está aqui o nosso pregador, Carlinhos McFly. Ele vai ser o nosso pregador de quarta-feira. Ele me perguntou hoje quem é que ia pregar a quarta, eu dei a honra de ele. Ele foi o primeiro pregador virtual e vai ser o primeiro pregador presencial depois da pandemia. Então, que Deus te abençoe também, Carlinhos. Deus te abençoe, Aline. A sua mãe também, que está aqui nos visitando aqui na nossa igreja. Seja muito bem-vinda, né? Que Deus possa te abençoar. E a todos os outros que estão aqui. Então, Aline, vai ter participação especial, Carlinha? Não? Então, nós tivemos já o nosso louvor congregacional. Então, foi a nossa parte especial, nosso louvor congregacional. Então, Aline, o púlpito é seu. Fique à vontade e que Deus possa te abençoar. Amém. Também estamos aí tendo a presença do meu pai, da minha madrasta também, para honra e glória de Deus. E quero dizer que eu estou muito feliz. Tá dando para me ouvir bem? Sim. Então, estou muito feliz de estar aqui. E a gente pode dizer que um ponto positivo, né, dessa pandemia é de poder ter conhecido irmãos abençoados, né? Que talvez de outra maneira não íamos conhecer. Então, assim, é uma honra, uma alegria para mim muito grande estar aqui com vocês agora. E que a paz do Senhor esteja em cada coração nesse momento. Eu gostaria de pedir que a gente curve a nossa fronte para a gente poder falar com Deus. Vamos orar a Deus.
Querido Deus, Pai que estás nos céus, louvamos e exaltamos o teu santo nome, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus e é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa honra e glória e toda a nossa vida. Queremos neste momento clamar pela unção do Espírito Santo, que nesse momento, Pai, o Senhor me cale, para que o Espírito Santo venha falar através de mim. E que o Senhor, Pai, realmente fale aos nossos corações nessa noite. Venha nos animar, nos fortalecer, nos reavivar. Em nome de Jesus. Amém. A gente sempre, quando vai preparar uma mensagem, a gente clama a Deus e pede a Ele a mensagem. E a gente não sabe o porquê dessa mensagem, mas Deus sabe. Então, o meu desejo nessa noite é que essa mensagem que o Espírito Santo me deu possa cumprir o propósito pelo qual ela está sendo enviada. Amém? Então, eu convido você agora a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 12 e o verso 12. Vamos ler, diz assim: Portanto, ó céu, e todos vocês que vivem nele, alegrem-se, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Então, se nós analisarmos este verso que é profético, a gente entende que realmente estamos vivendo o cumprimento da segunda parte desse verso. Por que nós podemos dizer isso com certeza? Porque nós temos experimentado a fúria de um anjo caído, Satanás, que veio para essa terra para matar, para roubar e para destruir. Nós estamos realmente vivendo, inseridos, dentro de um grande conflito. Um conflito que não se restringe somente a essa terra, mas um conflito cósmico, uma guerra que está acontecendo entre o bem e o mal. De um lado, Miguel, ou seja, Cristo e seus anjos, juntamente com todo o céu, lutando em nosso favor. E de outro lado, Satanás e seus anjos. Agora, existe algo muito importante que a gente precisa saber sobre isso, que nesta guerra, neste grande conflito, não existe campo neutro. Ou nós estamos de um lado, ou nós estamos de outro. E isso vai depender da nossa escolha, da escolha que fizermos. Mas creio que eu posso dizer em nome de Jesus, com toda certeza, que todos nós estamos do lado de Cristo, amém? Pertencemos ao exército de Cristo. Então, quais podem ser, então, as estratégias, os objetivos de cada um dos lados? De um lado, Satanás. Ele é o nosso acusador. A palavra diz que ele nos acusa de dia e de noite. E nos leva a pecar, ele nos tenta, nos provoca, nos enfraquece e nos desanima. Com toda sorte de tentações das mais baixas possíveis, provações e sofrimentos. Tudo isso com um único objetivo. Ele quer que a gente queime no lago de fogo, que foi feito para ele e seus anjos. Realmente, como eu já disse aqui no começo, o diabo ele veio para roubar a nossa salvação e a nossa coroa. Ele veio para tentar tirar a vida das pessoas antes que elas aceitem a Jesus. E veio para destruir o nosso lar e a nossa igreja e todo o mundo. Mas aí eu queria perguntar para vocês pensarem, será que tudo isso que eu falei é um exagero? Será que eu estou exagerando ao dizer essas coisas? Com certeza não. Com certeza não. E eu gostaria de ler para vocês um trechinho de um livro de Ellen White que se chama Exaltai-o, que está na página 404, que diz assim, um pequeno trechinho. Pudessem os nossos olhos ser abertos e veríamos anjos maus ao nosso redor, impondo sua presença sobre nós, à espera de uma oportunidade para nos tentar e nos vencer.
mas também veríamos seus anjos nos protegendo, quer dizer, os anjos de Deus, né? E com sua luz e poder, repelindo anjos maus. Então, se os nossos olhos pudessem ser abertos para que a gente contemplasse o mundo espiritual, aí nós veríamos exatamente a guerra que está sendo travada hoje entre o bem e o mal pelas nossas vidas. E nós não temos a noção da guerra que está sendo travada em nosso favor. Olha o que diz em 1 Pedro 5, verso 8 e 9, que é um verso muito conhecido, mas para a gente poder confirmar isso, né, que nós estamos falando. 1 Pedro 5, 8 e 9. Diz assim: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, de uma coisa, a gente pode ter certeza, de que o diabo ele vai bater. E ele vai bater forte. E ele vai bater justamente no nosso ponto fraco. E isso, irmãos, já está acontecendo. Essa pandemia mesmo é uma maneira que o diabo está fazendo, está usando para fazer o mundo sofrer, para trazer grande sofrimento, grande tormenta. Muitos dos nossos irmãos estão sofrendo, muitos estão morrendo, muitos irmãos nossos estão se enfraquecendo, muitos estão passando por dificuldades espirituais, podemos dizer assim, de simplesmente manter sua comunhão com Deus, manter o básico, que é a sua comunhão com Deus. Eu tenho assim ouvido muitos irmãos relatando isso, da dificuldade que eles têm tido para ter essa comunhão com Deus, para ter esse contato com Deus todos os dias, essa busca. Só que neste grande conflito em que nós estamos inseridos, ter somente o básico não será suficiente para que sejamos salvos. E a gente pode dizer, não sei se vocês já ouviram, né, de algum irmão, de algum pregador, de algum pastor, dizer que, infelizmente, muitos dos nossos irmãos não retornarão às suas igrejas, devido a essa pandemia, a essa crise mundial que nós estamos vivendo. Então, para que a gente possa enfrentar toda essa crise, toda essa dificuldade e vencer neste grande conflito e estar de pé ao lado de Deus, é necessário que a gente tenha realmente esse lombo grosso. E o que significa esse lombo grosso que eu estou querendo dizer? Resistência, força, coragem, fé. Porque os fracos não vão sobreviver. Os fracos não vão sobressair. Os fracos não vão prevalecer. Por isso é necessário que nós nos tornemos cristãos fortes, cristãos guerreiros de coragem, para que a gente venha enfrentar o inimigo e as nossas raízes espirituais estejam fortes e profundas para a gente enfrentar qualquer crise que ainda virá sobre o mundo e sobre as nossas vidas. E é aí que entra em ação a estratégia, o objetivo de Cristo e seu exército. Porque Jesus, Deus, o Pai, e todo o céu já fizeram tudo o que foi necessário para que a gente vença o mal. Jesus morreu na cruz, né? Deu a vida por nós, derramou seu sangue. E hoje ele está no santuário celestial intercedendo poderosamente e incansavelmente por cada um de nós. Então o céu já fez tudo que era necessário e ainda está fazendo. E ainda fará, como foi a promessa de Jesus, que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E hoje todo o céu está empenhado em nossa salvação, na salvação dos homens. E uma palavra que nos confirma isso está lá em João 5,17. Eu vou ler aqui rapidinho para os irmãos para a gente confirmar. É João 5,17. Diz assim: então Jesus disse a eles: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então, irmãos, o céu não para um segundo sequer. Eles estão empenhados, trabalhando, lutando arduamente pela salvação dos homens.
e estão fazendo o máximo, todo o possível para salvar as pessoas, para nos salvar. Então, se todo o poder já está à nossa disposição, se toda a força, se toda a fé, se todas as bênçãos que nós necessitamos para vencer já estão à nossa disposição, então como é que a gente vai acessar esse poder, irmãos? Como é que nós vamos tomar posse desse poder e deixar de ser cristãos fracos, vacilantes, e nos tornarmos pessoas fortes, com lombo grosso para vencer qualquer dificuldade, como Jesus mesmo disse? Irmãos, a resposta ela é muito simples. Ela é muito mais simples do que a gente imagina. Através da oração. É o meio mais simples, mas também o meio mais poderoso que nós temos para usar. A oração, clamar pelo sangue de Jesus, que nos livra de todo o pecado e de todo o mal, porque o sangue de Jesus e o nome de Jesus tem todo o poder no céu e na terra. E eu gostaria de ler para os irmãos mais um trechinho de outro livro, de uma citação, para a gente poder entender bem isso que eu estou falando. Já está em outro livro. Este trechinho, ele foi tirado do livro Testemunhos Seletos, volume 1, capítulo 24. Irmãos, olha que interessante isso aqui. Se Satanás vê que está em perigo de perder uma alma, ele se ativa ao máximo para conservá-la. E quando o indivíduo é despertado para o perigo em que se encontra, e aflita e fervorosamente essa pessoa busca forças em Jesus, o inimigo teme perder um cativo e chama um reforço de seus anjos, a fim de encurralarem a pobre alma, formando um muro de trevas em torno dela, de modo que a luz do céu não chegue até onde ela está. Se, porém, a pessoa em perigo persevera e em sua impotência se lança sobre os méritos do sangue de Cristo, nosso Salvador escuta a fervorosa oração da fé e envia reforços daqueles anjos magníficos em poder a fim de a libertar. Satanás não suporta que se apele para seu poderoso rival, pois teme e treme diante de sua força e majestade. Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Irmãos, isso é muito forte. E aí continua aqui. Ele continua a chamar legiões de anjos maus para conseguir seu fim. E quando os anjos, todos poderosos, revestidos com a armadura do céu, chegam em auxílio da fraca e perseguida alma, o inimigo e seus anjos recuam, sabendo muito bem que sua batalha está perdida. Então, irmãos, isso aqui é exatamente o que eu estou falando. Uma das armas mais poderosas que nós temos e que nós não podemos abrir mão dela, irmãos, em hipótese alguma, é a oração. Porque a oração ela tem poder para quebrar qualquer corrente, para quebrar qualquer ação do mal. E precisamos entender também que Jesus Cristo, filho de Davi, o Filho de Deus, sempre tem compaixão de nós. E é por meio dele, e é pelo nome dele, que nós vamos vencer. Amém, irmãos? Agora, uma coisa precisa ficar muito clara. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente, que Deus, ele não faz mal. Deus, ele não é o provedor do mal, ou originador de qualquer mal, de qualquer dificuldade, seja ela qual for. Porque, infelizmente, muitas pessoas estão no mundo aí fora culpando a Deus por suas dificuldades, por seus problemas, por suas tragédias. Mas isso precisa ficar muito claro na nossa vida. Deus não é o provedor do mal. Todo mal tem o seu originador em Satanás. Ao contrário, a palavra de Deus diz que a fonte de todo o bem vem de Deus, de todo o amor vem de Deus. Agora, já que Deus não faz mal a ninguém, ele permite, então. Ele permite que nós venhamos a passar por algumas dificuldades, como eu já passei por várias dificuldades. E muitos de nossos irmãos têm passado também. Isso é uma verdade em nosso meio. Agora, por que Deus permite, então, que nós passemos por algumas dificuldades, por algumas provações ou perseguições?
Eu gostaria de ler mais um verso para os irmãos, que se encontra em Atos 14, 22. Atos 14, 22. Que diz assim: eles animavam os cristãos e lhe davam coragem para ficarem firmes na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Então, irmãos, Deus é muito sábio. Deus, em sua infinita sabedoria, em sua onipotência, né, onisciência e onipresença, sabia muito bem o que ele estava fazendo e sabe ainda o que está fazendo. E dentro do plano da redenção, do plano da salvação, foi tudo muito bem elaborado, pensando no bem da humanidade, no bem do homem. E se Deus permitiu que nós passássemos por provações, é porque Deus entendeu que essas mesmas provações, essas mesmas dificuldades iriam nos ajudar, como eu acabei de ler aqui. Como eu acabei de ler aqui, que diz assim, que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Então, irmãos, as provações, por incrível que pareça, por mais que doa, por mais que a gente sofra, elas nos levarão ao céu. Elas nos levarão ao céu. Porque no topo da montanha não existe milagre. Os milagres estão realmente no deserto. Os milagres, eles acontecem, irmãos, no fundo do poço. São lá que os milagres eles acontecem. Porque é nesse momento de dificuldade, é nesse momento de dor, de angústia, de sofrimento, é que o ser humano entende o quanto é pequeno, o quanto é limitado, o quanto é incapaz de resolver suas próprias dificuldades. É então, às vezes, no sofrimento, no momento da dificuldade, que a gente entende o quanto somos realmente carentes, o quanto necessitamos de Deus conosco, da ajuda e do auxílio de Deus em nossa vida. Então, Deus é tão maravilhoso que sua infinita misericórdia e sabedoria, ele permitiu que nós passássemos por algumas lutas, porque ele enxergou que as lutas seriam oportunidades para crescermos na fé e na graça, mas fazendo uma ressalva. Deus não irá permitir isso, ele prometeu e ele vai cumprir. Ele não vai permitir que a gente seja tentado além da nossa capacidade. Se muitas vezes, irmãos, nós estamos passando por luta e por dificuldades, não estamos resistindo, tem algo errado em nós. Nós precisamos orar mais, clamar mais a Deus, buscar mais forças em Deus, para que realmente estejamos fortes, mais fortalecidos. E então, irmãos, como a palavra de Deus nos diz, que é através das dificuldades, é através das provações, é que Deus produz em nós mais fé, Deus produz em nós paciência, Deus produz em nós perseverança e até mesmo experiência. Porque se nós já passamos por uma dificuldade, quando ela retornar ou vier uma outra dificuldade, nós já tivemos experiência para saber como é passar pela dificuldade, como é passar pelo deserto e sobreviver espiritualmente. Então, é através da provação que o nosso pé, que a sola do nosso pé engrossa. É através da provação que o nosso couro fica duro e não vai ser qualquer coisinha que vai nos amolecer, que vai nos enfraquecer, que vai nos derrubar, porque neste grande conflito precisamos ser fortes, precisamos ser guerreiros em Deus, porque realmente nessa guerra os soldados fracos não sobreviverão. Por isso, nós mais do que nunca precisamos entender que dificuldades virão, coisas difíceis virão, e nós precisamos estar preparados para elas. E não será qualquer pancada que vai nos derrubar, irmãos. Soldado fraco e medroso, ele não vai sobreviver à guerra. A caminhada cristã nos últimos dias em que nós estamos vivendo tem muito mais a ver com perseverar, tem muito mais a ver com enfrentar as situações com pensamento positivo, ligado em Deus, pensando
que realmente Deus está conosco e aconteça o que acontecer, Ele vai nos ajudar. E como a palavra de Deus diz, nunca foi tão atual quando a palavra de Deus diz que o justo vai viver pela fé. E tudo posso naquele que me fortalece. Será, irmãos, que hoje você crê de todo o seu coração que você pode todas as coisas no Deus que te fortalece? Por isso, eu separei 2 exemplos na palavra de Deus de homens que venceram, de homens de fé. Mas nós não vamos falar da história deles, nós vamos citar, porque nós precisamos aprender algumas coisas da vida desses homens. E uma das coisas que precisamos aprender nos dias de hoje é com Jacó. Lá em Gênesis, eu vou ler aqui rapidinho para os irmãos. Gênesis 32, verso 6, diz assim: Gênesis 32, verso 6. Os mensageiros voltaram e disseram. Não é esse verso, irmãos, mas nós conhecemos ele muito bem. No momento em que Jacó lutou com o anjo. E o que foi que Jacó disse? Jacó lutou com o anjo porque ele precisava de uma bênção. E qual era a bênção que Jacó precisava? Jacó estava voltando para casa e com muito medo, apavorado, angustiado. Essa era a chamada angústia de Jacó, porque Jacó não sabia o que ele ia enfrentar. E então Jacó, com muito medo de seu irmão Esaú, que ele o matasse. Jacó, então, ali naquele rio, teve um encontro com um anjo. E ele precisava de uma bênção. E qual era a bênção que Jacó precisava? Ele precisava ter a certeza que Deus o havia perdoado de todos os erros que ele cometeu. E ele precisava ter a certeza que Deus o havia perdoado e o iria abençoar. E foi então que ele teve um encontro com o anjo. Agora, por que Jacó teve um encontro com esse anjo? Por que o anjo foi até Jacó? Porque Deus conhecia o coração daquele homem. Conhecia a necessidade daquele homem e conhecia e sabia qual era o desejo do profundo coração daquele homem. Por isso que o anjo foi até ali se encontrar com ele. E ali, naquele momento, o anjo foi ali para abençoar ele. Mas engraçado, irmãos, por que o anjo simplesmente não chegou e simplesmente abençoou ele? E pronto. O anjo não chegou ali e falou, olha, vim aqui, Jacó, te abençoar, porque você orou, porque você pediu. E eu vim aqui te falar que você está abençoado. Pode ir com calma, pode ir tranquilo, que seu irmão não vai te matar. A bênção está aqui. Por que o anjo não fez isso? Porque ele teve que lutar arduamente. Por que ele teve que lutar ao ponto do anjo deslocar a coxa dele? Para depois o abençoar, para mostrar para nós, para nos dar uma lição que no reino espiritual precisamos perseverar, precisamos esforçar. E muitas vezes nós queremos as bênçãos sem ter nenhum esforço. E se nós não buscarmos, irmãos, se nós não orarmos, se nós não clamarmos, se realmente não perseverarmos, nós não vamos receber as bênçãos. Então Jacó teve que perseverar até o fim. E Jacó disse para aquele anjo no momento da luta, e ele disse, olha, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. E quando o anjo viu que ele estava decidido, que ele estava convicto, o anjo viu que ele não ia desistir. Então o anjo o abençoou. E ele recebeu a bênção. Por isso, talvez eu possa estar falando para alguém aqui nessa noite que está lutando com alguma dificuldade. Eu não conheço a vida de vocês, mas talvez tenha alguém aqui que está com algum problema, com alguma dificuldade, precisando de alguma bênção e ainda não recebeu essa bênção. Seja qualquer bênção, seja até mesmo vencer um defeito, uma falha no caráter. Talvez você está orando, pedindo a Deus, Senhor, me transforma. Eu preciso de uma mudança em minha vida, uma mudança sincera, uma mudança genuína. Então, eu gostaria de falar para você nessa noite, não desista. Não desista da sua bênção. Talvez tenha um ano que você está orando, 2, 3, 20. Não desista da sua bênção. Clame a Deus, renove suas forças todos os dias, mas não desista da sua bênção,
porque a bênção virá somente para aqueles que perseverarem até o fim. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Não desista, clame a Deus, persevere até que a bênção venha. Sabe por quê? Satanás, ele vai tentar você. Satanás, ele vai fazer com que a gente desista. Ele vai tentar vencer a gente pelo cansaço. Muitos vão desistir, irmãos. Com os nossos próprios olhos, nós vamos ver muitos desistindo da fé e ficando pelo meio do caminho. Mas nós não, em nome de Jesus. Nós não. Nós vamos perseverar e vencer até o fim, porque nós temos condição, não por nós, nós temos condição pelo sangue de Jesus, pelo poder de Jesus. E quando a gente entender isso, que todo o poder foi nos concedido, irmãos, não tem inimigo que vai nos segurar. Quando nós entendermos isso, que nós estamos do lado de um Deus que é realmente poderoso e é fiel para vencer qualquer batalha. Na verdade, ele já venceu. O que nós precisamos é tomar posse dessa vitória, crer nela. E o último verso que eu gostaria de deixar aqui para os irmãos é que nós precisamos aprender também com a vida de outro homem. Está lá em Números 14, de 6 a 9. Vou ler para os irmãos aqui. Números 14, de 6 a 9. Essa é a história do povo de Israel quando foi entrar na terra prometida para espiar a terra. E aí, não sei se todos conhecem a história, quando eles voltaram lá de espiar a terra, qual foi o relatório que eles trouxeram? Eles chegaram apavorados, falando, não vamos conseguir tomar posse da terra prometida, porque lá naquela terra moram gigantes, e nós, perto deles, parecemos gafanhotos. Eles são enormes, eles são fortes e poderosos, eles vão nos aniquilar. E a palavra de Deus diz que aqueles homens vieram de amedrontados e começaram a chorar, choraram, todos choraram. E aquele pessimismo e aquele sentimento de derrota tomou conta de todo o povo, a ponto de todos clamarem, gritarem desesperadamente. Mas aí, irmãos, duas pessoas, dois homens que nós conhecemos, Josué e Calebe, tiveram uma reação totalmente diferente. E aí está dizendo aqui para nós no capítulo 14 de Números, no verso 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dois dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo, a terra que fomos espionar é muito boa. E se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Irmãos, como é que a gente pode ter duas linhas de pensamento, duas visões em uma mesma situação? Isso é incrível. De um lado, um povo gritando, desesperado, com medo, e de outro lado, dois homens otimistas, com coragem, crendo no poder de Deus e chegando ao ponto de dizer que vamos vencer com facilidade. Então, o que a gente pode dizer de uma situação dessa? A gente pode dizer que isso que aconteceu com Josué e Calebe é o que acontece na vida daqueles que têm um encontro com Deus. É o que acontece na vida daquelas pessoas que realmente vivem na presença de Deus, que realmente conseguem enxergar a presença de Deus, que vivem uma experiência com Deus. Porque se chegar alguém para você e falar assim, olha, Deus é poderoso, Deus faz milagres, Deus cura, é uma coisa. Agora, você viver na sua vida um milagre, uma cura, uma bênção, uma libertação, é totalmente diferente, é outra. Então, a gente pode ver que esses homens eram pessoas realmente
consagradas a Deus, convertidas a Deus, pessoas que tiveram um relacionamento profundo com Deus e não tinham dúvida nenhuma do poder de Deus. E é esse o tipo de fé, é esse o tipo de pensamento que a gente precisa ter nos dias de hoje. Porque nós podemos dizer, irmãos, conhecedores da profecia como somos, que as coisas não vão melhorar, que outras crises virão e precisamos estar preparados para elas. Então, como Josué e Caleb, através da vida deles, nós podemos aprender hoje algumas coisas, como um pensamento positivo diante de dificuldades. Outra coisa, enxergar além da dificuldade. Precisamos aprender a fé viva desses homens e a resiliência. O que é ser resiliente? Resiliência é uma palavra, é uma atitude que nós precisamos aprender a ter nos dias de hoje. Quando vier a dificuldade, nós precisamos aprender a lidar com essa dificuldade. O cristão que vai vencer, ele vai ter essa característica. Ele vai vencer tudo. Mas como ele aprendeu a vencer tudo? Lidando com as dificuldades de maneira positiva, aprendendo a superar as dificuldades, a enfrentá-las com um pensamento positivo, enxergando além da dificuldade e buscando maneiras de resolver a situação. Mas tudo isso com sua própria força e com seu próprio poder? Não. Guiados por Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus, confiando em Deus, no Deus que nós servimos, e Ele nos ajudará. Amém? Por isso nós podemos dizer, neste momento, que até aqui nos ajudou o Senhor. Se estamos aqui hoje na presença dEle, é porque Ele tem nos ajudado. E talvez possa haver alguém também, hoje, aqui, que talvez está caindo, que talvez está falhando em algum ponto, que talvez está fraco na fé, fraco espiritualmente, e não está conseguindo achar uma maneira de vencer sua dificuldade. Ou, às vezes, está pensando, essa situação que eu estou vivendo é impossível. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que se você caiu ontem, se nós caímos ontem, já passou, foi ontem. Nós precisamos entender isso. Eu estava conversando com uma irmã minha, uma irmã nossa em Cristo, que ela disse, eu não estou conseguindo ter comunhão com Deus. Eu não estou conseguindo. Todos os dias acontece uma coisa. Eu falo com Deus, Senhor, amanhã eu vou te buscar. Aí eu não consigo. E o tempo está passando, eu estou me sentindo fraca, vazia. E foi então que eu disse para ela, irmã, o ontem já passou. Precisamos deixar o passado no passado. O que importa é o hoje, para Deus. Se ontem a gente não conseguiu, se ontem a gente falhou, vamos nos levantar novamente. Hoje, vamos olhar para Jesus e tentar de novo. Porque a caminhada cristã agora vai ser muito dessa maneira. É levantando todas as vezes que nós cairmos. E quantas vezes for necessário levantar, nós vamos levantar. Pensando positivo, que Deus nos ajudará. Não podemos desistir agora, em um momento tão próximo da volta de Jesus. E enquanto nós nos esforçamos para nos manter salvos, nós precisamos também ajudar outras pessoas. E eu gostaria de deixar aqui um último textozinho para os irmãos, que fala sobre esse preparo para a volta de Jesus. Esse preparo que nós precisamos ter antes que Jesus venha. Ele foi tirado do livro Caminho a Cristo, no capítulo 9, e diz assim: a única maneira de crescer na graça é fazer de maneira desinteressada o próprio trabalho que Cristo nos ordenou. Empenhar-nos na medida da nossa habilidade em ajudar e abençoar os que precisam do auxílio que podemos dar. A força se desenvolve pelo exercício. A atividade é uma condição para a sobrevivência. Os que procuram manter a vida cristã, aceitando passivamente as bênçãos concedidas por meio da graça de Cristo, mas nada fazem por Cristo, estão simplesmente tentando viver
apenas do alimento, sem se exercitar. E no mundo espiritual, como também no material, isso sempre resulta em degeneração e ruína. Uma pessoa que se recusa a exercitar seus membros, em breve perderá a capacidade de usá-los. Da mesma maneira, o cristão que não exercitar os poderes dados por Deus, não somente deixará de crescer em Cristo, como também perderá a força que já adquiriu. Então, irmãos, o plano que Deus traçou para nós é um plano completo. Primeiro, Jesus vem, nos tira das garras do mal e nos traz para a sua maravilhosa luz, nos salva, nos resgata. Depois, ele concede a nós todo o poder para que venhamos a vencer toda a dificuldade. E depois que estivermos alicerçados em Cristo, na pedra, na rocha que é Cristo, com as nossas raízes firmes em Deus, vencendo com a ajuda dele, ele diz para nós: agora vá fazer alguma coisa pelos meus filhos que estão espalhados pelo mundo, caindo nas garras do inimigo, na lama do pecado, na perdição, na ruína. Por isso, enquanto nós nos esforçamos para alcançar a coroa da vida eterna, precisamos ajudar alguém a alcançar também. Porque todos nós viemos para esse mundo com uma missão definida. E nós precisamos perguntar para Deus: Senhor, qual é a minha missão? Qual é a missão que o Senhor deixou para mim? Porque Jesus está voltando. E quando ele voltar, não tenha dúvida que ele vai nos perguntar: o que você fez enquanto você estava na terra? O que você fez com a mensagem que eu te dei? O que você fez com as bênçãos que eu te dei? E essa é uma das maneiras que temos, irmãos, para nos manter salvos. É uma das maneiras que temos para nos manter firmes com Deus, é trabalhando para Jesus. Porque enquanto a gente trabalha para Jesus, Jesus vai nos moldando, Jesus vai nos transformando, ele vai nos fortalecendo, ele vai nos reavivando e ele vai nos abençoando. Por isso, Deus nos chamou para sermos salvos e ajudar outros também a se salvarem, porque ele está voltando. E enquanto mais nós falarmos desse Jesus para outras pessoas, menos tempo nós vamos ficar nesse lugar terrível e mais rápido Jesus vai voltar para nos buscar. Por isso, que Jesus possa te abençoar, que você possa entender o plano que Jesus tem para a sua vida neste grande conflito. É um plano de bênção, um plano de salvação, para que você seja forte, para que você seja firme em Deus, confiando em Deus, avançando para vencer e levando outros com você até chegarmos ao céu. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa abençoar essa igreja abençoada que nós estamos aqui reunidos agora, a vida de cada irmão, fortalecer a fé de cada um de vocês. E foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, que Jesus possa realmente abençoar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu até li no livro Testemunho para a Igreja esses dias, que fala que se o céu fosse alcançado por sofrimento, o céu seria barato ainda. Sim. Né? Então, não tem sofrimento algum aqui. Na realidade, nós não sofremos, né? Quem sofreram foram os apóstolos, os nossos pioneiros, os reformadores, eles sim sofreram. Nós estamos em maravilhas ainda nesse mundo. Sim. Nada voltará a ser como antes, isso é fato, como você bem falou. Nada voltará depois de tudo isso que aconteceu, depois dessa pandemia, nada voltará a ser como antes. Que realmente estejamos preparados e que possamos, como você disse, né, engrossar o nosso couro, engrossar os nossos pés. Amém. Caminharmos nessa jornada que não é fácil, nesse caminho estreito e pedregoso, uma Canaã celestial. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, Aline. Muito obrigado, tá? Amém. Você pode encerrar com uma oração. Então vamos orar, então? Querido Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia. Querido Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Querido Deus, que realmente, em nome de Jesus, possamos ter entendido pelo menos um pouquinho, Pai, do que o Senhor quer para as nossas vidas. O Senhor quer que sejamos cristãos fortes, cristãos firmes na rocha,
cristãos decididos que vão vencer, porque nós não sabemos, Senhor, se nós estaremos vivos ao final. O que sabemos é que o Senhor já traçou um plano, porque o Senhor conhece a nossa vida e o nosso coração. Que o Senhor nos ajude, Pai, agora, neste momento, a estarmos preparados para vencer o que tiver aí à nossa frente. Que o Senhor agora venha abençoar esta igreja de Fortaleza, cada irmão, os irmãos que participaram aqui, os irmãos que não puderam participar, que o Senhor venha derramar a bênção sem medida do Espírito Santo na vida desses irmãos, capacitando esses irmãos, ó Pai, para esta obra de santificação, esta obra de salvação e também a obra da pregação do Evangelho. Que o Senhor venha capacitar esses irmãos, batizando eles com o Espírito Santo e que eles venham ser irmãos prósperos na fé. Que o Senhor fortaleça essa igreja, reaviva essa igreja e prepara essa igreja para o encontro com Jesus nos ares. É o que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Amém.